Hoje, 24 de setembro de 2021, uma semana bastante conturbada, até interessante, mas se você analisar bem e for a fundo nas notícias, eu acabei de dar uma passada geral aqui em alguns sites de notícia pelo celular e é um pouco complicado, para falar bem a verdade, eu já explico por quê. Nessa semana, a família Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro esteve em Nova York junto com o pai, com o Bolsonaro, no encontro da ONU. E numa entrevista à Fox News, o Eduardo Bolsonaro disse que se os Estados Unidos não tomar cuidado, vai se tornar uma Venezuela. A gente sabe da dificuldade que os Estados Unidos têm tido com algumas situações, mas ainda é a maior potência do mundo. Ele menciona que o prefeito de Nova York é marxista e o marxismo cultural foi uma maneira um estratagema bastante complicado ali, por um lado, e simples por outro, em que os socialistas foram se infiltrando nas universidades e hoje é muito difícil encontrar um professor que não seja nas universidades, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, espalhado pelo mundo. É complicado, a situação tá um pouco estranha, está bastante aparelhado. Uma pesquisa aí indicou que 44% da população rejeita o trabalho dos deputados e senadores. É a rejeição normal que tem dos políticos que ficam ali só fazendo picuinha, aquela novela toda, CPI, é uma novela danada. Parece que é só... Tem político que passa 4 anos buscando uma narrativa, só isso. Buscando o que dizer para a população e trabalhar e produzir, fazer alguma coisa que é boa mesmo. A boa parte deles quase nada. Talvez 60%, 70% dos políticos no âmbito federal fica ali só naquela novela, né? Bate-boca, distorção da realidade, narrativas. Deu uma geral aqui nos canais de notícia. Impressionante a hegemonia socialista nos canais de notícia. Só tem notícia tentando derrubar a imagem da família do presidente, dizendo que tem caso de corrupção, mas não prova. Aliás, a gente tem um caso inédito de corrupção no Brasil da qual não se concretizou. E aí se investiga um caso. Imagina o seguinte: consegue imaginar a situação absurda que é essa, né? Só uma criação de narrativa, dizer que você entrou num lugar com a intenção de assaltar, mas você não assaltou, mas você ia assaltar. Olha, é bastante complicado, né? Aquele filme Minority Report que existe uma previsão, alguém fica ali tentando prever um crime antes que ele aconteça, e aí você é preso por um crime que não aconteceu. Esse caso do Luciano Hang aqui, por exemplo, da Havan, bastante estranho. Então, Luciano Hang é um cara que se demonstra bastante apoiador do presidente, sempre que pode estar gravando vídeos e fazendo alguma coisa em apoio ao presidente, e para mim é só mais um factoide aqui. Não posso afirmar porque ainda não sei direito o desenrolar dessas coisas, mas se você aí começar a tomar destaque apoiando o Bolsonaro, você vai ser perseguido. Escreve o que eu estou te falando, se você conhecer alguém que está apoiando, uma hora você vai ver que... Bom, um caso curioso aqui que eu vi num dos grupos de WhatsApp, que eu já sabia, mas quando você vê assim, você tem uma noção, na prática acontecer, você fala, caramba, como é que isso é possível, né? As pessoas têm tentado demonstrar o quanto o governo tem feito de coisas, né, de realizações, de entregas. Talvez o governo que mais concluiu obras de outros governos. Você deve saber por que os políticos não gostam de concluir obras de outros. Por um motivo bem simples. É na assinatura do contrato que vem a propina. Então, se um político assinou um contrato há 20 anos de uma obra e ela nunca foi concluída, quem terminar essa obra não tem como arrancar mais dinheiro de lugar nenhum, né? E aí o presidente tem demonstrado que está concluindo inúmeras obras pelo país, me parece com um empenho um pouco maior nas obras, talvez porque tenha mais obras lá no Nordeste e no Norte, mas vejo muita coisa chegando de obras concluídas no Nordeste. Que bom, termine essas obras e sinal de que o Brasil está no caminho certo. Crescimento da arrecadação do Brasil, comparação com o mesmo mês do ano passado, cresceu 7,5% em média, mais de 10 bilhões de reais. Sinal de que a economia está entrando nos eixos e, para desespero da oposição, o governo está conseguindo reconduzir o Brasil
esse resultado ele demora para chegar. Então tem muita gente aí que deve estar falando assim, mas onde? Como isso? Eu não tô percebendo. Em algumas áreas demora para chegar e às vezes no cidadão comum demora para chegar, mas sempre brinco que uma pessoa que está em dificuldade, ela arruma um emprego, já, a vida dela já dá uma guinada, né? Então, para algumas situações, também quando acontece de maneira rápida. Você deve ter acompanhado aí um clima tenso na fake CPI, né? Que para mim é uma CPI de quanto que se gasta de dinheiro nosso para fazer um negócio daquele que não dá em nada, né? E aí houve um bate-boca. Me parece que o rapaz foi muito firme em dizer para a senadora lá, que eu não prefiro nem dizer o nome, que está escrito nos meus documentos aí, está dizendo, a senhora não leu? A mulher queria de qualquer jeito que ele dissesse o que ela queria que ele dissesse. Ele não poderia dizer a verdade, tentou de todas as maneiras pegar ele em contradição e ele sempre firme, dizendo, não, eu já disse isso e está escrito no depoimento, a senhora não leu? A mulher surtou. E aí, quando você vê aquela cena, você deve ficar pensando assim, por quê? Como que aquilo ocorre, né? Será que ela está descontrolada mesmo? Na verdade, nada, é tudo para ir para a plateia. Chega lá, faz um recorte, faz uma montagem, faz parecer que ela está com a razão e que ela está combatendo a corrupção e quem está desavisado, mas no fundo não aconteceu nada, nem do lado nem do outro. É só circo, com todo respeito ao circo, que faz bem o seu papel. Mas ali é só um circo, é só ir pra galera, sabe? Pega aquelas imagens, distorce tudo, eles sabem muito bem que não precisam ter razão em nada. Basta fazer um circo, pega as imagens, divulga nas suas mídias sociais, ou nas mídias oficiais que também adoram estar relacionado a esse tipo de político, e pronto, vai lá, vai pro abraço. A realidade está complicada, né? Mas a semana se passou com certa... O Brasil está sendo conduzido aí, pelo menos a economia está reagindo e outros fatores vão levando a gente a acreditar que temos boa chance de sair dessa crise e esse ano vai sair um pouquinho melhor e o ano que vem tomara que saia melhor ainda. E o que aconteceu basicamente foi que nesse grupo de WhatsApp alguém mencionou lá que o governo está entregando muito, que basta você conferir isso nas fontes oficiais do ministério de cada pasta, né? A pessoa disse e devolveu do lado, falou assim, imagina que eu vou acompanhar aquilo, é tudo fake, é tudo propaganda política. Que coisa estranha, né? Os órgãos oficiais, eles não podem mentir, eles vão divulgar que uma obra está sendo concluída ou que foi concluída e ela tem que ser verídico, senão alguém vai ser processado por prevaricação, por mentira, por alguma coisa do gênero. Então sim, os órgãos oficiais são uma boa fonte de informação. E aí a pessoa devolveu dizendo que acompanhava 2 ou 3 sites de notícia aí bastante duvidosos, assim, muito conhecidos, mas bastante tendenciosos, né? E aí a pergunta que se faz é o seguinte, a verdade não tem dois lados. Se no passado os órgãos oficiais para essa pessoa servia e a mídia que era mentirosa, e hoje a mídia para ele é a fonte verdadeira e as fontes oficiais são mentirosas, tem alguma coisa errada, né? Não existe dois lados da verdade ou coisa parecida. É importante ressaltar que se uma coisa era válida antes, alguma coisa tem que ter de fato acontecido para corroborar que ela seja uma outra coisa. Então, se a fonte oficial de notícias de obras concluídas ela é válida e sempre foi válida, você pode ir lá nos detalhes tentar pegar alguma coisa, aí é uma situação. Mas ter como não oficial, não verdadeiro, a verdade não tem dois lados. Logo, o que você tinha antes como verdade, se você agora está pensando exatamente o oposto, só porque a situação mudou, porque o seu candidato não está no governo, então não era verdade. Era só tietagem à torta e à direita.